Hoje eu vou fazer algo diferente. Decidi pegar os casos mais perturbadores que já cobri na Europa, aqueles que me tiraram o sono enquanto eu pesquisava sobre eles, e reunir tudo num único vídeo. Mas eu não queria que isso fosse só uma compilação. Então também adicionei casos novos que nunca cobri antes. Se esta é a sua primeira vez no canal, este é o melhor lugar para começar. Se você já me acompanha há um tempo, tem bastante coisa aqui que você ainda não viu. Sejam todos bem-vindos ao lado sombrio da Europa. No dia 11 de maio de 2021, às 4 da manhã, Babis Anagnostopoulos ligou para a polícia da sua casa em Glicaneira, um subúrbio tranquilo a leste de Atenas. Ele estava tremendo, soluçando. Contou que ladrões haviam invadido a casa, que o tinham amarrado, que tinham espancado sua esposa, que ele encontrou o corpo dela assim que conseguiu se soltar. A vítima era Caroline Crouch. Ela tinha 20 anos, britânica filipina, criada na ilha grega de Alonissos desde os 8 anos de idade. Seu bebê Lídia, de 11 meses, estava no mesmo quarto onde tudo aconteceu. Quando a polícia chegou, Babis estava sentado no chão, chorando, segurando a filha. Ele parecia arrasado. Ele era o assassino. Para entender este caso, é preciso entender quem era Babis Anagnostopoulos e como ele construiu, ao longo dos 37 dias após o crime, uma das atuações mais frias e calculistas que a Grécia já tinha visto. Babis tinha 33 anos. Era piloto de helicóptero, um trabalho de prestígio, desses que projetam competência, controle, confiança. Conhecera Caroline em 2017, numa procissão de Sexta-feira Santa em Alonissos, quando ela tinha 15 anos e ele 28. O relacionamento era considerado legal sob a lei grega, onde a idade de consentimento é 15 anos. Quando Caroline fez 17 anos, Babis a pediu em casamento. Eles se casaram em Portugal, numa cerimônia íntima. Mudaram-se para uma casa de luxo em Glicaneira, com piscina, sistema de segurança próprio e toda a aparência de uma vida perfeitamente construída. Tiveram Lídia em junho de 2020. Nas redes sociais, eram o casal perfeito. Fotos de férias em ilhas gregas, sorrisos à beira-mar, o bebê, o cachorro, o tipo de vida que as pessoas postam no Instagram para mostrar que está tudo bem, que escolheram certo, que estão felizes. Mas no armário de Caroline, escondido entre as roupas, havia um diário, escrito em código. O diário foi encontrado durante a investigação. Suas anotações descreviam um relacionamento em que o controle e o medo eram constantes, em que Caroline sentia que precisava criptografar os próprios pensamentos para protegê-los do homem com quem vivia. Ela escrevia em código justamente porque sabia que, se Babis o encontrasse, haveria consequências. Isso diz tudo sobre a atmosfera real daquela casa, por trás das fotos do Instagram. Na madrugada de 11 de maio de 2021, segundo a reconstituição que a polícia montaria semanas depois, Babis esperou Caroline pegar no sono. Colocou o bebê no sofá do quarto para mantê-la por perto. Subiu até o quarto onde Caroline descansava e a estrangulou enquanto ela dormia, com as próprias mãos até que o coração dela parasse. Depois, matou o cachorro da família, uma cadelinha chamada Roxy, para reforçar a história do assalto que havia planejado contar. Amarrou a cachorra com uma corda, enforcou-o. Em seguida, amarrou a si mesmo com abraçadeiras plásticas para fazer parecer que os ladrões o tinham imobilizado. Desmontou as câmeras de segurança da casa, arrancou os cartões de memória do sistema de gravação. Colocou a bebê Lídia em cima do corpo da mãe morta, aparentemente para gerar mais compaixão quando os socorristas chegassem, e ligou para o número de emergência. Fez tudo isso sozinho, no escuro, com a esposa morta no quarto de cima. E então esperou, chorando, a polícia chegar. A versão que deu às autoridades era detalhada, coerente, emocionalmente convincente. Disse que os ladrões invadiram a casa por volta das 4h30 da manhã, que eram 3 homens, que falavam albanês entre si, que o tinham amarrado com abraçadeiras e colocado fita adesiva na sua boca, que interrogaram Caroline com violência sobre um suposto cofre com joias e dinheiro, que quando finalmente foram embora e ele conseguiu se soltar, correu escada acima e encontrou a esposa morta na cama. A polícia grega, a princípio, acreditou nele, ou pelo menos não o descartou como suspeito de imediato. A imprensa grega o tratou como vítima. As câmeras o seguiram até o funeral, até as missas em memória de Caroline em Alonissos. Babis chorava em cada aparição,
Abraçava os pais da esposa, lia elogios fúnebres emocionados, falava de como havia amado Caroline, de como sentiria falta dela para sempre, de como ia garantir que Lydia soubesse quem era a mãe. Eu tive muita sorte de ter conhecido Caroline e de ter sido amado por ela, disse no funeral. O que me entristece mais do que a morte dela é que nossa filha vai crescer sem se lembrar da sua linda mãe, que era a alegria da minha vida. A atuação era perfeita, mas os dados não mentem. O caso se abriu graças a 3 fontes digitais que Babis não havia considerado com cuidado o suficiente, ou que ele achava que conseguiria controlar e não conseguiu. A primeira, o Apple Watch de Caroline. O smartwatch registrava os sinais vitais de Caroline em tempo real, de forma contínua e automática. Os dados armazenados no aparelho mostravam que o coração dela havia parado às 4 horas e 11 minutos da manhã. Mas segundo a versão de Babis, os ladrões só tinham entrado na casa às 4h30. Não havia como Caroline ter morrido 19 minutos antes de os supostos invasores chegarem ao quarto. A linha do tempo não fechava, por mais que se olhasse para ela. A segunda, o celular de Babis. A análise forense do aparelho mostrou que certos aplicativos continuavam ativos e registrando atividade durante o período em que ele supostamente estava amarrado, amordaçado e imobilizado no chão. Alguém estava usando aquele celular naquele intervalo. E esse alguém, por definição, só podia ser ele. A terceira, o sistema de câmeras de segurança. Babis havia retirado os cartões de memória do sistema, mas os metadados do aparelho registraram exatamente quando ele foi acessado. Os cartões tinham sido removidos a 1h20 da manhã, e não às 4h30, como afirmava sua história do assalto. Isso significava que Babis havia desativado o sistema de segurança mais de 3 horas antes de os ladrões supostamente aparecerem na casa. 3 dados, 3 mentiras expostas pela própria tecnologia que fazia parte da sua vida cotidiana. O relógio da esposa, o próprio celular, as câmeras que ele mesmo havia instalado. O colapso veio em 18 de junho de 2021, 38 dias após o crime. Babis havia viajado a Alonissos para a missa em memória de Caroline, na ilha onde ela havia crescido. Foi à igreja, abraçou os sogros, rezou ao lado dos pais e da família da mulher que ele mesmo havia matado semanas antes. Quando estava saindo da cerimônia, um helicóptero da polícia grega pousou ali perto. 2 policiais se aproximaram e informaram que havia novas provas relevantes no caso e que ele precisava ir com eles a Atenas imediatamente. Na delegacia, submetido a um longo interrogatório e confrontado diretamente com os dados do smartwatch, do celular e das câmeras de segurança, provas que não deixavam espaço para nenhuma explicação alternativa, Babis Anagnostopoulos desmoronou. Confessou. Disse que havia matado depois de uma discussão sobre os cuidados com o bebê, que perdeu o controle, que fez aquilo num momento de estado mental alterado ou um estado de espírito turvado, como seus advogados descreveriam no julgamento. A promotoria nunca aceitou essa versão. Os dados do Apple Watch mostravam que Caroline estava dormindo com uma frequência cardíaca completamente normal, quando Babis começou a estrangulá-la. Não havia registro de discussão alguma antes disso. Não houve briga. Ele entrou no quarto onde ela dormia, com o bebê a poucos metros de distância, e a matou enquanto ela estava inconsciente. Isso não é um momento de fúria cega. É premeditação fria e calculada. O julgamento começou em maio de 2022 e durou 6 dias. Durante o processo, a defesa tentou vários ângulos. Que Caroline tinha explosões perigosas de violência, que Babis era, na verdade, vítima de abuso por parte dela, que o crime havia ocorrido num estado mental que merecia consideração atenuante. O tribunal não aceitou nenhum desses argumentos. Em 16 de maio de 2022, o júri, 3 juízes e 4 cidadãos, deliberou por pouco mais de 1 hora. Babis Anagnostopoulos foi considerado culpado de assassinato cometido em estado de calma, a categoria mais grave sob a lei grega, equivalente a homicídio premeditado. Também foi considerado culpado de crueldade contra animais por matar a cachorra Roxy, e de perjúrio e de apresentar uma denúncia falsa às autoridades. A sentença: prisão perpétua, mais 10 anos por matar a cachorra, mais 11 anos e meio pelas acusações menores de perjúrio
e falsa comunicação de crime. Mais uma multa de 21 mil euros. Do lado de fora do tribunal, os pais de Caroline choravam. David Crouch, o pai dela, falou à imprensa: "Não existe atenuante que mude o que ele fez. Ele matou minha filha enquanto o bebê dormia bem ao lado dela." Em setembro de 2023, o Tribunal de Apelação confirmou a sentença por unanimidade. Em outubro de 2025, os advogados de Babis apresentaram uma nova petição alegando que ele era um preso modelo, que agora cuidava da contabilidade da cantina do presídio e lia bastante. Pediram que circunstâncias atenuantes fossem levadas em conta. A resposta do pai de Caroline foi a mesma de sempre. Lydia, filha de Caroline e Babis, tem 4 anos hoje. Vive em Manila, nas Filipinas, com os primos do lado materno. A família Crouch conseguiu a guarda total e a levou para longe da Grécia, longe do sobrenome do pai, longe da história que ela um dia vai ter que aprender a processar. Ela está cercada de pessoas que conheceram sua mãe, que podem contar a ela quem foi Caroline Crouch antes de tudo isso acontecer. Uma garota brilhante que cresceu numa ilha grega, tinha faixa preta em kickboxing, ganhou prêmios acadêmicos vez após vez e sonhava em abrir sua própria confeitaria, que escrevia o diário em código porque tinha medo de que o homem com quem vivia o lesse. O pai dela matou enquanto ela dormia. O Apple Watch no pulso dela naquela noite registrou o momento exato em que seu coração parou. E esse dado, capturado automaticamente, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém soubesse na hora, foi o que derrubou 38 dias de atuação de um homem que achava ter construído o álibi perfeito. A Grécia não esqueceu esse caso. E não deveria mesmo. O caso Caroline Crouch mudou algo na Grécia que não mudava havia muito tempo. Antes de 2021, o feminicídio era visto como um problema pertencente a outras sociedades, ou a segmentos específicos da população, não a pilotos de helicóptero com casas de luxo nos subúrbios de Atenas. A imagem de Babis Anagnostopoulos chorando nos funerais, abraçando os pais da sua vítima, lendo elogios fúnebres sobre o amor da sua vida, essa imagem disse à Grécia algo que países demais demoram tempo demais para aprender. O perigo nem sempre tem o rosto que a gente espera. Nem sempre é o desconhecido na rua. Nem sempre é o homem com ficha criminal, com um histórico visível, com sinais de alerta óbvios que qualquer um poderia ter percebido. Às vezes é o homem da foto do Instagram, aquele que sorri com o bebê no colo. Aquele com um emprego respeitável, a casa bonita e a capacidade de ficar diante de centenas de pessoas num funeral e falar do seu luto sem que a voz vacile uma única vez. As autoridades gregas relataram um aumento significativo nas denúncias de violência doméstica nos meses seguintes ao caso. Campanhas governamentais de conscientização que não existiam antes, conversas nacionais sobre controle nos relacionamentos, sobre os sinais de alerta que são normalizados, sobre o que significa uma mulher ter que escrever seu diário em código para proteger os próprios pensamentos do homem com quem vive. Nada disso devolve a Caroline Crouch os 20 anos que ela deveria ter tido pela frente. Mas se algo pode sair da história dela, é isto: que um relógio no pulso de uma mulher adormecida provou que nenhuma atuação de 38 dias conseguiu esconder, e que por trás da vida perfeita que alguém constrói nas redes sociais, às vezes há um diário escrito em código, contando a verdade que as fotos nunca mostraram. Em agosto de 1996, a polícia belga entrou numa das casas de Marc Dutroux, em Marcinelle, perto de Charleroi. Estavam procurando bicicletas roubadas. No porão daquela casa, atrás de uma porta escondida por uma estante, havia um calabouço construído à mão. Dentro estavam Sabine Dardenne, de 12, e Laetitia Delès, de 14. Tinham sido sequestradas semanas antes. Estavam vivas. Mas há um detalhe que a Bélgica levou anos para processar por completo. Aquela mesma polícia havia revistado aquela mesma casa 2 meses antes, enquanto Sabine já estava trancada lá dentro. E não a encontraram. Alguns policiais declararam depois que tinham ouvido vozes de crianças durante aquela primeira busca. E não investigaram. Esta não é apenas a história de um assassino. É a história de um sistema que o deixou continuar. Marc Dutroux nasceu em 1956 em Bruxelas. Desde jovem teve problemas com a lei. Roubo, tráfico de drogas, crimes violentos. Mas o que definiu sua trajetória criminosa
foi o primeiro grande sinal de alerta que o sistema ignorou de forma flagrante. Em 1989, Dutroux foi condenado pelo sequestro e estupro de 5 meninas. A sentença foi de 13 anos e meio de prisão. Ele cumpriu 3. Foi solto em 1992 por bom comportamento. Apesar de o diretor da prisão ter enviado uma carta advertindo explicitamente que Dutroux era perigoso e não deveria ser libertado. Apesar de a própria mãe dele ter contatado a promotoria para dizer que suspeitava que o filho continuava fazendo mal a outras pessoas. Apesar de haver sinais, avisos concretos, pessoas que o conheciam e que disseram exatamente o que ia acontecer. Tudo foi ignorado. Marc Dutroux saiu em liberdade em 1992. Ao longo dos 4 anos seguintes, ele montou sua infraestrutura criminosa com uma meticulosidade que mais tarde horrorizaria os investigadores. Comprou 7 imóveis em diferentes partes da Bélgica. Em vários deles, construiu espaços subterrâneos, calabouços improvisados, esconderijos, lugares onde ninguém pensaria em procurar. Convenceu um psiquiatra de que era inválido para poder receber uma pensão do Estado. O próprio governo belga estava lhe pagando todos os meses enquanto ele construía aquelas celas. Tinha cúmplices. Sua segunda esposa, Michel Martin, que sabia de tudo, Michel Lelièvre, um viciado em drogas a quem ele pagava com entorpecentes em troca de ajuda, e Jean-Michel Niul, um empresário de Bruxelas que, segundo múltiplos relatos, organizava festas para figuras do governo e das forças de segurança, e cuja ligação com Dutroux alimentou anos de suspeita de que uma rede estava sendo protegida por cima. Essa suspeita nunca foi provada em tribunal, mas também nunca pôde ser completamente descartada. Entre junho de 1995 e agosto de 1996, Dutroux sequestrou 6 pessoas. Julie Lejeune e Melissa Russo, ambas de 8, desapareceram em junho de 1995. Foram trancadas no calabouço de Marcinelle. Anne Marchal, de 17 anos, e Yves Lambrex, de 19, desapareceram em agosto daquele mesmo ano. No inverno de 1995, Dutroux foi preso por roubo de carro. Passou 3 meses na cadeia. Durante esses 3 meses, Julie e Melissa continuavam trancadas no calabouço. Dutroux deu instruções a Michel Martin para que descesse e as alimentasse. Ela não desceu. As 2 meninas morreram de fome e desidratação. Seus corpos foram enterrados no quintal de outro imóvel de Dutroux. Durante essa mesma detenção por roubo, a polícia revistou a propriedade de Marcinelle. Segundo depoimentos posteriores, alguns policiais disseram ter ouvido sons que poderiam ser vozes de criança. A busca não foi minuciosa. Ninguém abriu a porta atrás da estante. Dutroux saiu da prisão e continuou. Em maio de 1996, sequestrou Sabine Dardenne, de 12. Em agosto, sequestrou Laetitia Deleuze, de 14. Foi o sequestro de Laetitia que finalmente o expôs. Uma testemunha em Bertrix havia anotado parte da placa da van. Isso foi suficiente para levá-los até Dutroux. Em 3 de agosto de 1996, ele foi preso junto com a esposa e Lelièvre. 2 dias depois, levado de volta à própria casa, revelou a existência do calabouço. Sabine estava trancada havia 80 dias. Laetitia, várias semanas. As 2 estavam vivas. Vou lhes dar 2 meninas, disse Dutroux a um investigador, com a mesma frieza que alguém usaria para descrever uma transação corriqueira. O que veio depois da prisão foi tão perturbador quanto os próprios crimes, ainda que de uma forma completamente diferente. A investigação revelou um acúmulo de falhas policiais, institucionais e judiciais numa escala sem precedentes na Bélgica. Haviam ignorado denúncias, ignorado pistas, revistado imóveis sem encontrar o que estava bem ali. Soltado um homem que jamais deveria ter saído da prisão. E além disso, surgiram acusações de algo ainda mais sombrio, que Dutroux não agia sozinho, mas fazia parte de uma rede mais ampla, que incluía figuras poderosas, políticos, policiais, empresários, e que essa rede havia sido ativamente protegida dentro do próprio sistema. Uma testemunha identificada como X1 prestou depoimentos detalhando eventos que, se verdadeiros, implicavam pessoas dos mais altos escalões do Estado belga. O juiz Jean-Marc Connerot, amplamente respeitado e considerado o investigador que chegara mais perto de desvendar a rede,
foi afastado do caso em outubro de 1996 pela Suprema Corte da Bélgica. A justificativa oficial: ele havia comparecido a um jantar beneficente para as famílias das vítimas. O juiz que mais havia avançado na investigação foi afastado por jantar com as famílias das vítimas. A Bélgica explodiu. Em 20 de outubro de 1996, entre 250 mil e 300 mil pessoas marcharam pelas ruas de Bruxelas. Foi a maior marcha da Bélgica desde a Segunda Guerra Mundial. As pessoas carregavam balões brancos e flores. Muitas seguravam fotos de Julie, Melissa, Anne e Yves. O movimento foi chamado de Marcha Branca. Branco como símbolo da inocência das vítimas, como contraste à escuridão do que o Estado havia permitido que acontecesse. Não foi apenas uma marcha de luto, foi uma declaração de desconfiança em massa nas instituições, na polícia, no judiciário, num sistema que havia recebido avisos, ignorado os sinais, soltado antecipadamente um homem perigoso e depois falhado em encontrar meninas vivas quando elas estavam a poucos metros de distância durante uma busca policial. O ministro da Justiça, o ministro do Interior e o chefe de polícia renunciaram. O parlamento belga abriu uma comissão de inquérito. O relatório final foi devastador. Concluiu que, com uma investigação adequada, as meninas que morreram poderiam ter sobrevivido. O julgamento começou em março de 2004, 7 anos e meio depois da prisão inicial. Em 17 de junho de 2004, o júri deu seu veredito. Marc Dutroux, culpado de 6 sequestros, 4 assassinatos, múltiplas acusações de estupro, prisão perpétua. Michelle Martin, culpada nas mortes de Julie e Melissa por abandono. 30 anos de prisão. Foi solta em 2012, depois de cumprir 16, sob a custódia de um convento de clausura, uma decisão que voltou a desencadear protestos em massa por toda a Bélgica. Michel Lelièvre, 25 anos por sequestro e cumplicidade. Michel Nioul foi absolvido das acusações diretamente relacionadas ao sequestro. Morreu na prisão em 2019. Dutroux continua preso. Apresentou vários pedidos de liberdade condicional. Todos foram negados. Sabine Dardenne, uma das sobreviventes, confrontou Dutroux diretamente durante o julgamento. Perguntou-lhe por que ele não a havia entregado à suposta rede se fazia parte dela. Dutroux respondeu que havia se afeiçoado a ela e sabia que a teriam matado. Sabine publicou um livro sobre sua experiência. Seguiu com a vida. Tornou-se uma das vozes mais claras sobre o que significa sobreviver quando o sistema falha em todos os níveis possíveis. O caso Dutroux transformou a Bélgica de maneiras permanentes. A força policial foi completamente reestruturada. Foi criada Child Focus, uma organização nacional para crianças desaparecidas e vítimas de exploração sexual, que continua funcionando até hoje. As leis sobre liberdade antecipada para criminosos sexuais foram revisadas. Os protocolos de investigação mudaram radicalmente. Tudo isso chegou tarde demais para Julie, Melissa, Anne e Yves. E a pergunta que a Bélgica ainda não respondeu por completo: se Dutroux agia sozinho ou fazia parte de algo maior? Se havia figuras poderosas envolvidas que nunca foram identificadas nem julgadas, continua sem resposta definitiva, pairando sobre o capítulo mais sombrio que aquele país já teve que encarar. O sistema que o soltou em 1992. O sistema que ignorou os avisos. O sistema que revistou a casa dele e não abriu a porta certa. O sistema que depois afastou o juiz que estava mais perto da verdade. Esse sistema nunca foi plenamente responsabilizado. E isso talvez seja a parte mais perturbadora de toda esta história. Alguns crimes abalam uma cidade, alguns crimes abalam um país inteiro. E aí existem os crimes que mudam a forma como você entende o mundo em que vive. Esse é um deles, Hamburgo, uma das cidades mais ricas e modernas da Alemanha. Um bairro nobre, casas de 3 andares, ruas limpas, famílias que parecem ter tudo sob controle. Em uma dessas casas morava um adolescente que, do quarto dele, lançava redes invisíveis pela internet. Redes feitas para capturar crianças, 11, 12, 13 anos, e destruí-las. O nome real dele é Shahriar J. Mas no mundo em que ele vivia, aquele canto podre e sombrio da internet onde tudo isso aconteceu, ele se chamava White Tiger. E o que ele fez, segundo as próprias pessoas que o processaram,
vai além do que a mente humana consegue processar. Para entender o White Tiger, você precisa primeiro entender o buraco de onde ele saiu. O 764 é, segundo o FBI, uma das redes de exploração infantil online mais perigosas já documentadas. E honestamente, o nome não é nenhum código do mal cheio de mistério, é só um prefixo telefônico. O código de área de Stephenville, no Texas. Porque foi lá que tudo começou. No quarto de um adolescente problemático chamado Brandon Cadenhead, que aos 15 anos já tinha largado a escola, se isolado completamente do mundo e passava os dias se afogando em conteúdo violento na internet. Cadenhead construiu o fórum 764 e transformou ele em algo genuinamente difícil de descrever sem sentir o estômago virar. Um espaço dedicado ao pior que existe na internet, conteúdo que não posso nem nomear aqui. E o mais perturbador de tudo, uma espécie de manual colaborativo sobre como encontrar pessoas vulneráveis online e destruí-las psicologicamente. O método era sempre o mesmo. Membros do 764 se infiltravam em chats de jogos, fóruns de Minecraft ou Roblox, grupos onde jovens falavam sobre suas dificuldades emocionais ou até pensamentos de acabar com a própria vida. Eles procuravam os mais frágeis, os que tinham a rede de apoio mais franca. E quando os encontravam, o processo começava. Eles chamavam isso de grooming, eu chamaria de caça. Primeiro, eles conquistavam a confiança. Conversavam, ouviam, faziam a pessoa sentir que alguém no mundo realmente a enxergava. E quando o vínculo estava estabelecido, quando a criança do outro lado da tela acreditava de verdade que aquela pessoa era sua amiga, as exigências reais começavam: fotos, vídeos, autotilação na câmera, ao vivo. E com esse material em mãos, o ciclo de chantagem se tornava quase impossível de escapar. Se você não fizer o que eu mandar, eu posto tudo. Sua família vai ver, seus amigos, sua escola. Cadenhead foi preso em 2021 e condenado em 2023 a 80 anos de prisão. Mas a rede que ele construiu não morreu com ele. Ela se fragmentou, sofreu mutações e continuou operando nas sombras, com novos líderes, novas vítimas, novos métodos. Um desses novos líderes era um adolescente iraniano em Hamburgo, na Alemanha, e ele era, de longe, um dos mais perigosos que já tinham visto. Shahriar veio do Irã para a Alemanha com a família ainda criança. Eles se instalaram no subúrbio de Hamburgo, um daqueles bairros onde a vida parece confortável, tranquila, sem drama real. A família tinha uma casa de 3 andares. Shahriar era estudante de medicina. No papel, era um jovem com futuro. Mas desde os 16 anos, Shahriar vivia uma vida dupla. Uma completamente invisível para seus pais, seus vizinhos, qualquer pessoa que o conhecesse no mundo real. Sentado na frente do computador, sob o codinome White Tiger, ele era um dos predadores mais ativos da rede 764. Ele não agia de forma aleatória, tinha método, paciência e, segundo os investigadores, uma motivação tão perturbadora quanto todo o resto: competição. Dentro do 764, os membros se desafiavam entre si. Quem tinha os vídeos mais brutais? Quem tinha levado uma vítima mais longe? Era um torneio de crueldade e o White Tiger queria vencer. Seus alvos preferidos eram crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos. Ele os encontrava exatamente onde eles passavam o tempo. Fóruns de jogos, servidores do Discord, chats onde jovens desabafavam sobre suas inseguranças. E ele tinha um radar afiado para um tipo específico de vítima. Crianças que frequentavam grupos online sobre pensamentos de acabar com a própria vida. As mais vulneráveis, as que já estavam à beira do abismo. Quando as identificava, começava a conversar. Calmo, aparentemente empático. Às vezes por semanas, às vezes por meses. E quando tinha confiança delas, quando a criança do outro, lado da tela, acreditava de verdade que o White Tiger era alguém que a entendia. O Shahriar de verdade aparecia. As exigências começavam aos poucos. Uma foto, depois outra, depois um vídeo de automotivação na câmera, ao vivo. E se a vítima se recusava, a ameaça era imediata. Vazar tudo que já tinha sido coletado. Destruir a reputação.
garantir que os pais vissem tudo. Segundo os investigadores, o White Tiger não só gravava esses vídeos, ele os guardava como troféus. Os dispositivos eletrônicos encontrados na casa dele continham terabytes de material. Os investigadores alemães que analisaram o conteúdo precisaram de acompanhamento psicológico depois. Alguns veteranos do FBI, pessoas com anos de experiência em casos de terrorismo, quebraram na frente dessas telas. No dia 17 de janeiro de 2022, em Gig Harbor, uma pequena cidade portuária no estado de Washington, a cerca de 1 hora de Seattle, um adolescente transgênero de 13 anos saiu de casa. O nome dele era Jay Taylor. Na mochila, um celular e uma corda. Jay tinha sido alvo do White Tiger por semanas. Shahryar, agindo através da rede dele dentro do 764, nem atuou sozinho nesse caso. Ele usou outra vítima menor de idade, alguém que já estava sob seu controle para pressionar Jay. Uma criança sendo usada como arma para destruir outra criança. Jay foi até um estacionamento, abriu o Instagram e começou uma transmissão ao vivo. O que aconteceu a seguir se desenrolou em tempo real, na frente de uma audiência online. Algumas pessoas tentaram enviar alertas. Chegaram tarde demais. Jay Taylor morreu naquela tarde, aos 13 anos, enquanto White Tiger e outros membros do 764 assistiam pelas telas. O caso abalou as autoridades americanas. Poucos dias após a morte de Jay, 2 agentes do FBI começaram a trabalhar na investigação. Eles vasculharam milhares de mensagens, fotos e vídeos no Discord, Instagram e Telegram. A trilha digital os levou, após meses de trabalho, a um endereço em Hamburgo, na Alemanha. E lá, naquela casa de 3 andares no bairro Nobre, eles encontraram Shahryar. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Uma espera de mais de 2 anos antes que qualquer coisa de fato acontecesse. Esse talvez seja o capítulo mais perturbador de toda a história. Não pela violência, mas por tudo que poderia ter sido evitado. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos já tinha alertado as autoridades alemãs sobre o White Tiger ainda em 2021. Eles entregaram um documento de 40 páginas com capturas de tela do fórum no Discord, onde Shahryar descrevia o que estava fazendo, incentivando automutilação, empurrando vítimas em direção ao suicídio. As autoridades alemãs receberam e não fizeram nada. Em 2022, após a morte de Jay Taylor, agentes do FBI viajaram até Hamburgo para se reunir com seus colegas alemães. Apresentaram o caso, explicaram quem era o White Tiger, onde ele morava, o que ele estava fazendo. As autoridades alemãs ouviram e não fizeram nada. Os agentes voltaram para os Estados Unidos de mãos vazias. E segundo relatos posteriores, com a sensação de ter batido de frente com uma parede burocrática. A investigação travou. Enquanto isso, Shahryar continuava no quarto dele. Continuava caçando, continuava operando. Em setembro de 2023, a polícia alemã finalmente fez uma operação na casa dos pais dele. Encontraram os dispositivos com terabytes de material. Shahryar tinha 19 anos na época, e ainda assim, nada aconteceu publicamente. Foi só em 18 de junho de 2025, 4 anos depois do primeiro alerta, que Shahryar foi formalmente preso. E as perguntas que ficaram no ar desde então são desconfortáveis e inevitáveis. Quantas vítimas a mais existiram porque ninguém agiu antes? Quantas crianças pagaram o preço por essa demora? O promotor-chefe de Hamburgo, Jörg Fröhlich, disse com todas as letras na coletiva de imprensa no dia da prisão: "Os atos ultrapassam a imaginação humana." O chefe de polícia de Hamburgo, Falk Schnabel, completou: "É uma depravação difícil de absorver." No dia 9 de janeiro de 2026, um tribunal juvenil de Hamburgo abriu o julgamento contra Shahryar J., agora com 21 anos. O processo está sendo realizado a portas fechadas, porque Shahryar tinha 16 anos quando os crimes começaram. A lei alemã protege a privacidade do acusado nessas circunstâncias. Uma ironia que não passou despercebida por ninguém que acompanhou esse caso. As acusações são absurdas. 204 infrações do total, contra mais de 30 vítimas na Alemanha,
Canadá, Finlândia e Estados Unidos. Entre elas, uma acusação de homicídio pela morte de Jay Taylor e 5 acusações de tentativa de homicídio, tudo como autor indireto, ou seja, alguém que induziu outras pessoas a cometer os atos. O tribunal programou 82 audiências, que vão até dezembro de 2026. O que chamou atenção logo no primeiro dia do julgamento não foi só o peso das acusações. Foi um detalhe que parece saído de um filme. Enquanto Shahryar era escoltado até o tribunal, outros detentos o reconheceram e gritaram o nome de rede dele, White Tiger, não com desprezo, com algo que parecia muito com reconhecimento. A advogada de defesa dele, Christiane Yüksel, descreveu as acusações como experimentais e improváveis de serem provadas. A promotoria, por outro lado, diz que as evidências para cada uma das 204 infrações são sólidas. Se condenado, Shahryar pode pegar entre 6 meses e 10 anos em uma unidade de internação juvenil. Uma sentença que, para muita gente que acompanhou esse caso de perto, parece um erro de arredondamento perto do que ele é acusado de ter feito. Tem algo nesse caso que simplesmente não sai da minha cabeça. Não é só a crueldade do que Shahryar fez, é toda a arquitetura disso. Como foi fácil para ele encontrar suas vítimas. Os fóruns onde as crianças mais vulneráveis se reuniam, sem saber que alguém as estava caçando. A lentidão dos sistemas que deveriam protegê-las. Os 4 anos que passaram entre o primeiro aviso e a prisão. Jay Taylor tinha 13 anos. Saiu de casa numa tarde de janeiro com uma mochila e um celular, e ninguém foi capaz ou quis chegar a tempo. A rede 764 ainda existe, fragmentada em grupos menores, com nomes diferentes, em cantos diferentes da mesma internet que todos nós usamos todo dia. Mesmos métodos, mesmas vítimas. Crianças em busca de conexão num mundo que às vezes faz elas se sentirem completamente invisíveis. E em algum lugar por aí, agora mesmo, pode estar um novo White Tiger escolhendo o próximo alvo. É 16 de outubro de 2020, uma sexta-feira à tarde. Uma cidadezinha chamada Conflans-Sainte-Honorine, a uns 30 quilômetros a noroeste de Paris. Um subúrbio tranquilo, daqueles lugares onde nunca acontece nada. Um homem de 47 anos está voltando do trabalho a pé. O nome dele é Samuel Paty. Ele é professor de História e Geografia numa escola municipal da região. Faz anos que ele dá aula. Os alunos o descrevem como calmo, cuidadoso, o tipo de pessoa que se importava de verdade em fazer os alunos pensarem por conta própria. Ele nunca chegou em casa. A alguns metros da escola, um jovem de 18 anos chamado Abdullah Abuyezidovich, um refugiado checheno que vivia na França, o interceptou na rua e o matou com uma faca e depois o decapitou. Deixa isso entrar por um segundo. Um professor de ensino fundamental, decapitado, numa sexta-feira à tarde, num subúrbio de Paris. Mas aqui está a questão. Isso não saiu do nada. O que levou àquele momento, naquela rua, é um dos exemplos mais perturbadores do que a internet pode fazer quando é usada como arma. Porque Samuel Paty não foi morto aleatoriamente. Ele foi caçado, de forma deliberada, metódica, e a caçada aconteceu quase inteiramente online. Vamos voltar algumas semanas. É começo de outubro. Samuel Paty está preparando uma aula sobre liberdade de expressão. Um tema que faz parte do currículo oficial francês. Não foi ele quem inventou. A aula foi pensada para gerar debate, para fazer os alunos pensarem de forma crítica. E como parte dela, ele mostra para a turma uma charge do profeta Maomé. Uma das charges do Charlie Hebdo, as mesmas que 5 anos antes tinham levado ao ataque à redação da revista. Antes de mostrar a imagem, Paty faz algo que, olhando em retrospecto, mostra o quanto ele estava tentando ser cuidadoso. Ele avisa os alunos, diz que quem se sentir desconfortável, mencionando especificamente os alunos muçulmanos, pode desviar o olhar ou sair por um momento. Ele não estava tentando provocar ninguém, estava tentando ensinar. Tem diferença. A maioria dos alunos seguiu em frente. A aula terminou. A vida continuou, exceto para um pai. Um homem chamado Brahim Chinina, cuja filha estava na turma, decidiu que o que Paty tinha feito era inaceitável.
a filha tinha contado para ele sobre a aula. E é aqui que a história vira, porque o que Nina fez a seguir não foi registrar uma reclamação na escola, não foi ligar para o diretor, não foi sentar e conversar com o professor. Ele pegou o celular e começou a gravar. Nina postou um vídeo no Facebook. Nele, chamou Samuel Paty de bandido. Acusou ele de atacar o Islã. Disse o nome dele, mostrou o rosto dele, deu o nome da escola. Ele não só reclamou, ele colocou uma mira nas costas desse homem e entregou para a internet inteira. E a internet foi com tudo. O vídeo se espalhou rápido, muito rápido. Chegou a um homem chamado Abdelhakim Sefrioui, um ativista islâmico conhecido com um longo histórico de retórica radical na França. Sefrioui estava no radar da inteligência francesa há anos. Ele viu o vídeo e, em vez de esfriar os ânimos, jogou gasolina no fogo. Sefrioui fez o próprio vídeo, muito mais agressivo. Também chamou Paty de bandido. A palavra continuava aparecendo como se fosse um roteiro combinado. Exigiu que o professor fosse demitido. Convocou a comunidade muçulmana a agir. Também citou a escola. Também mostrou o rosto de Paty. Postou online para qualquer um ver. Juntos, esses dois vídeos acumularam dezenas de milhares de visualizações. E é aqui que fica ainda mais sombrio. Pessoas que nunca tinham conhecido Samuel Paty, que nunca tinham pisado naquela escola, que não tinham nenhuma conexão com aquele bairro, com aqueles alunos, com aquela sala de aula, começaram a mandar mensagens para ele, ameaças, insultos. As informações pessoais dele começaram a circular. O e-mail, o número de telefone. Isso é o que as pessoas chamam online de doxing, publicar os dados privados de alguém para que desconhecidos possam atacá-lo diretamente. Paty começou a receber ameaças de pessoas que ele nunca tinha visto na vida. Gente de cidades completamente diferentes, de outras regiões. Todas apontadas para ele por dois vídeos postados por dois homens que decidiram, por conta própria, transformar uma aula em uma execução pública, a reputacional. Pelo menos era isso que eles provavelmente pensavam. A escola foi inundada de reclamações. Os pais estavam indignados. Muitos deles nem eram pais de alunos da turma dele, nem mesmo da escola dele. Eram só pessoas que tinham visto um vídeo, decidiram que sabiam tudo o que tinha acontecido e entraram na pilha. Paty estava abalado. Colegas o descreviam como profundamente angustiado. Ele tinha conversado com a direção da escola. Tinha tentado se explicar, esclarecer o que a aula realmente tinha sido. Mas quando uma multidão já decidiu que você é o vilão, explicações não viajam tão rápido quanto acusações. Agora, Abdullah Abuizidovic. Ele tinha 18 anos. Tinha chegado à França ainda criança como refugiado da Chechênia. Vivia numa cidade chamada Évreux, a uns 100 quilômetros de Conflans-Saint-Honorine. Não tinha nenhuma conexão pessoal com Samuel Paty. Nunca tinha sido aluno dele. Nunca tinha ido àquela escola. Ele ficou sabendo do Paty da mesma forma que milhares de outras pessoas. Pela internet. Ele assistiu os vídeos, leu os comentários, absorveu a indignação. E em algum momento, tomou uma decisão. Nos dias antes do ataque, Abuizidovic foi até a escola do Paty e pediu para alunos identificarem o professor para ele. Pensa nisso. Ele viajou até uma cidade que nunca tinha pisado, para encontrar um homem que nunca tinha conhecido, porque a internet tinha dito para ele que esse homem merecia ser punido. Alguns alunos, sem entender o que estava acontecendo, apontaram o Paty. No dia 16 de outubro, Abuizidovic ficou esperando por ele perto da escola. E quando o Paty passou, ele o atacou. Espantou ele várias vezes e depois o decapitou na rua. Ele foi baleado e morto pela polícia logo depois. No celular dele, e essa parte é genuinamente perturbadora, os investigadores encontraram uma foto que ele tinha tirado da cabeça decapitada do Paty. Ele tinha postado no Twitter com uma mensagem direcionada ao presidente francês Emmanuel Macron, dizendo que tinha punido um dos cachorros de Macron. Twitter, uma foto, postada em tempo real, de um professor decapitado. É disso que a gente está falando aqui. A investigação que se seguiu desmantelou a rede que tinha tornado tudo isso possível. Brahim Nina e Abdelhakim Sefrioui foram presos e acusados de cumplicidade em assassinato terrorista. Os investigadores descobriram que Nina tinha estado em contato com Abuizidovic nos dias antes do ataque.
O atacante tinha entrado em contato com ele procurando informações sobre o Paty e Chinina as forneceu. Se ele entendia o que estava viabilizando ou se preferiu não perguntar, é uma questão que foi respondida na justiça. Em 2024, após um longo julgamento, os dois foram condenados. Sefriui recebeu 13 anos, Chinina 15. Várias outras pessoas ligadas à campanha online também foram sentenciadas. Mas Samuel Paty não volta. A França ficou devastada. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas nos dias após o assassinato. Vigílias, marchas, pessoas segurando cartazes com as palavras Je suis enseignant. Eu sou professor. Paty foi condecorado póstumamente com a Légion d'honneur, a mais alta distinção civil da França. O nome dele foi lido em voz alta em escolas por todo o país. Emmanuel Macron fez um discurso que virou manchete internacional. Ele defendeu o direito de mostrar aquelas charges. Falou sobre liberdade de expressão como um valor inegociável da República Francesa. O discurso gerou uma enorme controvérsia internacional. Boicotes a produtos franceses em vários países de maioria muçulmana, tensões diplomáticas. O debate que ele abriu ainda está vivo hoje, mas por baixo de toda a política, por baixo dos símbolos e das cerimônias e da controvérsia internacional, tem algo muito mais simples e muito mais perturbador. Um homem preparou uma aula legal, aprovada pelo currículo oficial. Ele foi cuidadoso, avisou os alunos, deu aula do jeito que um bom professor daria. E por causa de 2 vídeos postados no Facebook, 2 homens com celular e uma audiência, essa aula se tornou a sentença de morte dele. A turba não precisou ser coordenada, não precisou de um líder nem de um plano, só precisou de um alvo, uma plataforma e indignação suficiente para continuar compartilhando. A internet fez o resto. O assassino Paty nunca sentou na sala de aula dele, nunca o conheceu, nunca teve nenhum motivo pessoal para odiá-lo. A internet deu um para ele. Samuel Paty tinha 47 anos. Ele ensinava crianças a pensar, a questionar, a olhar para o mundo de forma crítica e formar as próprias opiniões. Esse era o trabalho dele, era o que ele amava. Ele foi morto por fazer isso. E as pessoas que colocaram tudo isso em movimento nunca tocaram nele, nunca precisaram. Só postaram um vídeo, clicaram em compartilhar e ficaram assistindo. Quero que você imagine uma coisa. Você está rolando o TikTok. O algoritmo está fazendo o que sempre faz, empurrando você de um vídeo para o outro. Uma dança, um meme, um cara fazendo uma receita. E então, sem aviso nenhum, aparece uma live. Tem um homem, tem um menino de 7 anos. E o homem está pressionando aquele garoto contra o sofá com todo o peso do corpo, apertando as mãos em volta do pescoço dele. O menino chora, se debate, grita o nome da mãe. A mãe está sentada bem ali, a poucos centímetros, olhando. Ela não se mexe, não diz nada, até que depois de vários segundos que parecem minutos, quando o menino já não consegue mais respirar, ela abre a boca e diz: "Bom, talvez agora a gente finalmente tenha um pouco de paz." Isso não é uma cena de filme de terror. Isso não é uma gravação privada vazada. Isso é uma live, pública, no TikTok, onde qualquer pessoa podia assistir. Onde, na verdade, muita gente estava assistindo naquele exato momento. E algumas dessas pessoas estavam mandando dinheiro. Bem-vindo ao mundo do pay to streaming. E bem-vindo à Polônia, o país onde esse fenômeno atingiu uma escala que não tem paralelo em nenhum outro lugar da Europa. O nome praticamente diz tudo o que você precisa saber. Pato vem de patologitne, patológico, do grego patos, que significa sofrimento. Streaming, essa você já conhece. Juntas, essas palavras formam um termo que os próprios poloneses criaram para descrever algo para o qual eles ainda não tinham exatamente uma estrutura legal ou social, mas reconheceram imediatamente quando viram. Um patostream é, em sua forma mais básica, uma transmissão ao vivo, ou vídeo gravado, em que o conteúdo é deliberadamente violento, degradante, ilegal ou patológico, e foi feito para ser assistido, para gerar reação, para dar dinheiro. Isso não é tropeçar numa briga de rua que alguém filmou por acaso. Os pato-streamers é assim que se chama as pessoas que fazem esse conteúdo, planejam suas transmissões. Eles anunciam, constroem audiência, têm moderadores, têm contas ativas para receber doações. Enquanto o caos se desenrola na tela,
Enquanto alguém está gritando, chorando, sangrando, as doações vão entrando como se fosse uma final de campeonato de esportes. Onde tudo isso começou? Pesquisadores rastreiam as raízes do gênero até a Rússia e a Ucrânia, onde no início dos anos 2010, streamers começaram a transmitir suas bebedeiras, brigas e humilhações públicas. Mas foi na Polônia que o fenômeno se transformou, cresceu e desenvolveu uma identidade própria, numa escala que deixou o resto do mundo sem palavras. Por que a Polônia, especificamente? Não existe uma única resposta. Parte disso tem a ver com a enorme penetração da internet no país, especialmente entre os jovens. Parte tem a ver com desigualdade social. Bairros onde a falta de perspectiva é a regra e a fama, qualquer tipo de fama, parece ser a única saída. E parte se resume a algo mais difícil de medir. Uma cultura de audiência que, em vez de desviar o olhar, ficou, doou, pediu mais. Um relatório de 2023 do Instituto Nacional de Pesquisa da Polônia, o NASK, descobriu que 1 em cada 4 adolescentes poloneses assiste a Pato Streams regularmente. Quase metade, 48,4%, encontra esse conteúdo depois de apenas alguns minutos rolando a tela, empurrado pelos próprios algoritmos das plataformas. O mesmo relatório concluiu que, 4 minutos depois de criar uma nova conta no TikTok com idade na faixa adolescente, o algoritmo já estava mostrando conteúdo de pato streaming. 4 minutos. E a maioria dos pais não fazia ideia. Para entender por que o pato streaming é tão difícil de parar, você precisa entender como ele é construído. Porque isso não é um acidente, é um sistema. No topo desse sistema está o pato streamer, a figura central, o criador. Pode ser um homem bebendo até apagar na câmera. Pode ser um casal transmitindo suas brigas domésticas. Pode ser um grupo de pessoas humilhando uma terceira pessoa enquanto os espectadores ditam o que acontece em seguida em troca de doações. O conteúdo varia, mas a lógica é sempre a mesma. Quanto mais extremo, mais atenção. Quanto mais atenção, mais dinheiro. As doações são o motor econômico de tudo isso. Os espectadores, muitos deles adolescentes com cartões pré-pagos ou acesso aos meios de pagamento dos pais, enviam dinheiro em troca de ações específicas, uma briga, uma humilhação em particular. Algo que atravesse um limite que ainda não tinha sido ultrapassado. Os streamers mais populares estavam ganhando o equivalente a milhares de dólares por transmissão. Abaixo do preço, streamer estão os moderadores, geralmente voluntários, às vezes menores de idade também, que gerenciam o chat, filtram as doações e, em alguns casos documentados, incentivavam ativamente os streamers a aumentar a violência. Quando a família de Dąbrowa Górnicza, mais sobre eles em instantes, foi investigada, a polícia também apurou o papel dos moderadores deles. Mulheres que incentivavam o abuso pelo chat e justificavam publicamente a violência. E na base de toda a estrutura está a audiência. Milhões de pessoas, mas especialmente os jovens, assistindo, compartilhando, comentando. A pesquisa do NASK descobriu que 38% dos adolescentes acreditavam que o pay to streaming mostra a vida real. A mesma porcentagem achava que era uma boa forma de ganhar dinheiro. E embora a grande maioria reconheça que esse conteúdo é prejudicial, isso não os impede de assistir. Há algo na psicologia do pato streaming que os pesquisadores tentaram explicar sem nunca conseguir definir completamente. O psicólogo polonês Zbigniew Necki descreveu isso como uma exploração da agressão inerente à natureza humana. Outros traçam um paralelo com o mesmo impulso que lotava os coliseus romanos. Seja qual for a explicação, o resultado é o mesmo. Uma indústria ao vivo, funcionando 24 horas por dia, de degradação humana, financiada pelos próprios espectadores. Existem dezenas de casos de pato streaming na Polônia que poderiam ser contados. Streamers que espancavam mulheres ao vivo enquanto os doadores comemoravam. Um deles ameaçou a própria audiência com um filhote de cachorro que segurava como se fosse uma arma. Transmissões que terminaram com chamadas de emergência, internações, mortes. Mas há um caso em especial que abalou a Polônia de uma forma diferente, mais profundamente, mais difícil de esquecer, porque as vítimas não eram adultos, vulneráveis que, em algum momento, haviam consentido em aparecer na tela. Era um menino de 7 anos, e os agressores eram os próprios pais dele. A família morava em Dąbrowa Górnicza, uma cidade industrial da região da Silésia, no sul da Polônia.
Robert P. e Ursula P. transmitiam a vida doméstica deles no TikTok havia 1 ano e meio antes do incidente que finalmente os expôs. 1 ano e meio de vídeos mostrando os dois bebendo, brigando, humilhando o menino, insultando-o, gritando com ele. 1 ano e meio de conteúdo que acumulou visualizações, seguidores e doações. 1 ano e meio durante o qual ninguém, nem os vizinhos, nem os serviços sociais, nem as plataformas, interveio de forma eficaz. Em 16 de março de 2023, durante uma transmissão ao vivo no TikTok, Robert imobilizou o filho de 7 anos contra o sofá com o peso do próprio corpo e começou a apertar as mãos em volta do pescoço dele. O menino se debateu, gritou e implorou ajuda à mãe. Ursula não se mexeu. Ela empurrou um móvel para o lado para que a criança, em desespero, não o derrubasse. E quando o filho já não conseguia respirar e o pai finalmente soltou, ela olhou para o menino ofegando no chão e disse com total calma: "Bom, agora a gente finalmente vai ter um pouco de paz." O menino levou vários segundos para se recuperar. Estava de joelhos no chão, tremendo, chorando. A mãe, visivelmente assustada de repente, começou a bater de leve nas costas dele, soprando ar na boca da criança. Tudo isso foi assistido ao vivo pela audiência do canal no TikTok. O que aconteceu em seguida é, de certa forma, a única parte esperançosa de toda a história. Alguém que estava assistindo entrou em contato com o Biuro Obrony Praw Dziecka, o Escritório de Defesa dos Direitos da Criança da Polônia, que alertou imediatamente a polícia. Naquela mesma tarde, os policiais chegaram ao apartamento. No dia seguinte, o menino foi retirado da casa e colocado com uma família acolhedora. Na sexta-feira, 17 de março, menos de 24 horas depois da transmissão, Robert e Ursula foram presos. Todos os dispositivos eletrônicos foram apreendidos. Celulares, laptops, discos rígidos. Eles foram acusados de abuso físico e psicológico contra uma pessoa indefesa, em razão da idade. E foram imediatamente proibidos de publicar qualquer conteúdo online. Até esse ponto, a história tem algo que pode parecer uma resolução, um crime, uma intervenção, uma prisão, mas o que veio, depois revela algo tão perturbador quanto o próprio crime: a incapacidade do sistema jurídico polonês de processar o que estava acontecendo. Robert e Ursula não foram para a prisão preventiva. O promotor aplicou medidas alternativas: comparecer à delegacia 3 vezes por semana e não publicar nada online. E foi isso. A denúncia formal só chegou ao tribunal em fevereiro de 2025, quase 2 anos depois do incidente. E segundo reportagens da Gazeta Wyborcza, depois desse protocolo, o caso ficou parado por meses, sem avançar. Mas há algo ainda mais difícil de absorver. Em algum momento durante esse limbo jurídico, o menino foi devolvido aos pais. O mesmo menino que havia sido filmado sendo estrangulado, devolvido para a mesma casa. O caso acendeu um debate nacional na Polônia sobre se as leis existentes eram adequadas para processar o patostreaming. A resposta quase unânime dos estudiosos do direito: não. A maioria dos atos violentos já era ilegal. Abuso infantil, agressão, assédio. Mas o ato específico de monetizar essa violência, de construir uma audiência em torno disso, de ter moderadores no chat incentivando ativamente a escalada, isso não tinha nome jurídico, nenhuma categoria criminal específica. Em 2023, o Ministério da Justiça da época prometeu uma legislação específica. Em 2025, o parlamento polonês já discutia seriamente a criminalização do patostreaming como um crime autônomo, com penas que variavam de 6 meses a 10 anos de prisão, dependendo da gravidade do conteúdo e de haver ou não menores envolvidos. Em março de 2026, quando estamos gravando este episódio, esse projeto de lei ainda está em debate. O caso de Dąbrowa Górnicza é o mais conhecido porque envolve uma criança, mas seria um erro tratá-lo como uma exceção. Em Bytom, também na Silésia, 2 patostreamers conhecidos como Kawiak e Tuxnik transmitiram ao vivo a si mesmos abusando de mulheres jovens e alcoolizadas em um apartamento. Um deles agrediu uma mulher com uma garrafa em um quarto de hotel na cidade vizinha de Gliwice no dia seguinte. Eles fugiram da Polônia. Foram presos dias depois, quando voltaram. O julgamento começou em maio de 2025. As acusações incluem abuso, agressão sexual, divulgação não consentida de imagens e ameaças criminosas. Em Cracóvia, um streamer traía mulheres para o apartamento dele por meio de perfis falsos no Tinder. As que ficavam bebiam, e o que acontecia depois
acabava sendo transmitido ao vivo na plataforma Kik. Ele foi preso em junho de 2025 e acusado de abuso sexual por explorar o estado de incapacidade das vítimas. Ele pediu para se declarar culpado voluntariamente. E depois há os casos de abuso de animais. Os casos em que menores foram expostos, usados, colocados em exibição. Um streamer conhecido como Gural foi documentado pressionando uma menina de 12 a se despir diante da câmera durante uma transmissão que alcançou quase 15 milhões de visualizações. 15 milhões. Há uma pergunta a qual eu sempre volto depois de passar tanto tempo mergulhado nisso tudo. Não, como alguém consegue fazer isso? Porque nós já entendemos que não existe fundo para a crueldade humana. A pergunta é outra. Por que as pessoas assistem? E a resposta mais honesta é que não existe uma só. Há adolescentes que caem nisso por acaso e não conseguem desviar o olhar. Há pessoas que encontram no pato-streaming a confirmação de algo em que já acreditavam, que o mundo é exatamente tão feio quanto elas suspeitavam. Há outras que doam porque querem sentir que tem algum controle sobre o que acontece na tela. E há um grupo menor que realmente gosta disso, que precisa que outra pessoa sofra para conseguir sentir alguma coisa. O menino de 7 de Dombrova Gornicha gritou por ajuda durante uma transmissão ao vivo. E havia pessoas assistindo aquela transmissão que não chamaram a polícia, que doaram, que continuaram assistindo, a pessoa que de fato ligou. Uma única pessoa que viu exatamente a mesma coisa que todo mundo e decidiu fazer alguma coisa. Provavelmente salvou a vida dele. Uma pessoa entre todos os que estavam assistindo. Isso é o pato-streaming. Não é só um problema dos streamers. É um problema da audiência. E a audiência somos todos nós. Uma menina de 15 anos senta sozinha no quarto dela. Ela pega uma pilha de fichas e uma caneta. Começa a escrever. E aí ela se filma segurando essas fichas, uma por uma, em silêncio. Sem voz. Só palavras. E o que estava escrito nessas fichas quebrou a internet. Quando a maioria das pessoas pensa na Holanda, pensa em tulipas, moinhos de vento, talvez Amsterdã numa viagem. Mas os Países Baixos também é o país de um dos predadores online mais prolíficos já documentados. Um cara que, de trás de uma tela, destruiu a vida de dezenas de jovens em vários países e cujas ações estão diretamente ligadas à morte de uma adolescente no Canadá. O nome dele é Aydin Coban, e essa é a história dele. Vamos voltar lá para 2009. As redes sociais ainda eram uma novidade empolgante, o Facebook explodindo de vez, sites de webchat em todo lugar, as crianças online mais do que nunca, e muitas delas, especialmente os adolescentes, ainda descobrindo esse mundo todo novo de se conectar com estranhos na internet. E Aydin Coban sabia exatamente como aproveitar isso. Coban era um holandês de origem turca que morava nos Países Baixos. E quando os investigadores começaram a juntar as peças do que ele estava fazendo, ficaram genuinamente chocados. Porque não era só um cara esquisito mandando mensagens estranhas. Era uma operação calculada, metódica. Ele tinha criado mais de 90 identidades online diferentes. Nomes diferentes, fotos de perfil diferentes, histórias de vida diferentes. Alguns eram falsos adolescentes, outros eram supostos amigos. Tinha até gente que dizia ser da mesma escola ou do mesmo bairro das vítimas. Ele escolhia uma vítima, estudava ela, descobria quem eram os amigos, como ela era, onde estudava, e aí se infiltrava na vida dela, disfarçado de alguém seguro. Alguém com quem ela se identificasse, alguém da mesma idade. E quando já tinha confiança dela, é aí que as coisas ficavam sombrias. Uma das primeiras coisas que ele fazia era levar a vítima para uma webcam. Era charmoso, bajulador, dizia que as meninas eram lindas, deslumbrantes, perfeitas. E no fim convencia elas a se exporem na câmera. No momento em que ele tinha aquelas imagens, ele as possuía. Ele tirava prints, salvava os vídeos, e aí o tom mudava completamente. De repente, aquele amigo com quem elas vinham conversando há semanas ou meses mostrava cara de verdade. Ameaçava mandar aquelas imagens para todo mundo que elas conheciam, os pais, os colegas de classe, os professores, a menos que elas dessem mais vídeos, mais fotos, mais controle. Isso se chama extorsão, e o Coban basicamente tinha transformado isso num trabalho em tempo integral. E sabe o que torna isso ainda mais perturbador? Ele não fez isso com uma pessoa, nem com 5, nem com 10.
Os investigadores identificaram mais de 75 vítimas individuais em vários países: Reino Unido, Canadá, Noruega, Estados Unidos. Todas visadas por esse único homem, sentado em algum lugar nos Países Baixos, se escondendo atrás de uma tela e de um elenco rotativo de identidades falsas. Agora vamos falar sobre Amanda Todd, porque mesmo que você nunca tenha ouvido o nome Aidyn Coban antes, tem uma chance muito grande de você saber quem é Amanda Todd. Amanda era uma menina da Colômbia Britânica, no Canadá. Uma garota inteligente, adorava cantar, passava muito tempo online, como a maioria dos adolescentes. E em algum momento por volta de 2009 ou 2010, quando ela tinha 12 ou 13, ela acabou num chat de vídeo com alguém que parecia simpático e gente boa. Essa pessoa disse pra ela que ela era linda, que era deslumbrante. Ficou enchendo ela de elogios, construindo uma imagem positiva. E no fim, ela se expôs na câmera. Um print. Foi só isso que precisou. O que veio depois foram anos. Anos de tormento implacável. Coban usou aquela imagem como arma. Ele criou uma página no Facebook usando a foto dela de topless como foto de perfil, com a lista dos amigos dela e o nome da escola na página. Mandou aquela imagem para a família dela, para os colegas de classe, para a escola. Toda vez que Amanda tentava seguir em frente, mudava de escola, fazia amigos novos, tentava se reconstruir, ele aparecia de novo. Ele encontrava o Facebook novo, os amigos novos, e recomeçava tudo. Ele mandou mais de 700 mensagens para ela em pelo menos 4 plataformas diferentes. Usou 22 contas falsas diferentes só para interagir com ela. Algumas foram criadas para ameaçar e intimidar. Outras foram criadas para se aproximar dela de novo, reconquistar a confiança dela, para manter o ciclo girando. Amanda tentou pedir ajuda, postou no Facebook sobre o que estava acontecendo com ela. Era claramente um grito de socorro. E em setembro de 2012, ela publicou aquele vídeo, o das fichas, descrevendo tudo que tinha passado. O aliciamento, a foto, o assédio, o bullying, a destruição absoluta do senso de segurança e autoestima dela. O vídeo viralizou quase imediatamente. Milhões de pessoas assistiram. E 5 semanas depois, em 10 de outubro de 2012, Amanda Todd morreu por suicídio. Ela tinha 15. Agora é aqui que a história toma um rumo que muita gente não sabe. A polícia canadense abriu uma investigação, mas o rastro continuava apontando para o exterior, para a Holanda, para um homem num parque de trailers numa pequena cidade no sul holandês chamada Oosterwijk. Em janeiro de 2014, a polícia holandesa prendeu Aidyn Coban. E quando começaram a vasculhar os dispositivos e a atividade online dele, o que encontraram foi de cair o queixo. Não era só sobre Amanda, havia dezenas de vítimas. A investigação revelou que ele vinha tocando essa operação em vários países por anos. E aqui vem a parte que vai te deixar sem palavras. O Facebook, na verdade, já tinha sinalizado o Coban às autoridades holandesas antes de Amanda morrer. Eles tinham o identificado como suspeito de assédio e exploração online. A polícia foi alertada, e mesmo assim, o tormento de Amanda continuou até o fim. Em 2017, um tribunal holandês condenou Coban por extorsão e assédio contra 39 vítimas em vários países e o sentenciou a quase 11 anos de prisão, a pena máxima prevista pela lei holandesa na época. E o mais importante, o caso de Amanda nem fez parte desse julgamento holandês. Ele não foi indiciado por nada relacionado a ela na Holanda. E aí o que aconteceu? Bom, o Canadá o queria. Houve um longo processo legal para conseguir a extradição de Coban para a Colômbia Britânica, para ser julgado especificamente pelo que ele fez com Amanda. E no verão de 2022, esse julgamento finalmente aconteceu. As evidências eram devastadoras. Os promotores guiaram o júri por como Coban tinha usado aquelas 22 contas online diferentes para perseguir e atormentar uma criança. Como ele tinha mandado ameaças explícitas para ela. Como ele a tinha seguido por plataformas toda vez que ela tentava escapar. Como ele tinha, nas palavras do juiz, feito de destruir a vida de Amanda seu objetivo expressamente declarado. O júri o condenou em todas as principais acusações: extorsão, posse e distribuição de pornografia infantil, aliciamento de menor e assédio criminal.
Em outubro de 2022, ele foi sentenciado a 13 anos de prisão, a serem cumpridos após terminar sua pena holandesa. A mãe de Amanda, Carol Todd, que tinha estado naquele tribunal todos os dias, saiu e disse: "Esse é o melhor dia desde que Amanda nasceu." Mas aqui vem a parte que deixou muita gente, incluindo Carol Todd, absolutamente sem palavras. Por causa de como a lei holandesa funciona, a sentença canadense de 13 anos precisava ser convertida para se adequar ao sistema jurídico holandês antes que Cobham pudesse cumpri-la lá. E os promotores holandeses, eles argumentaram que os crimes pelos quais Cobham foi condenado no Canadá normalmente renderiam cerca de 4 anos num tribunal holandês. 4 anos, por tudo o que ele fez com Amanda Todd. A batalha jurídica foi brutal de acompanhar. Primeiro, a escala do que uma única pessoa consegue fazer de trás de uma tela é genuinamente aterrorizante. Mais de 75 vítimas. Vários países, anos de abuso. Um cara, um notebook, um elenco rotativo de nomes falsos. Só isso. Foi tudo o que precisou. Segundo, os sistemas que deveriam proteger essas crianças falharam, repetidamente. O Facebook identificou Cobham como uma ameaça e passou essa informação às autoridades holandesas antes de Amanda morrer. E mesmo assim, essa é uma conversa que ainda não foi totalmente resolvida. E terceiro, a história de Amanda Todd, por mais dolorosa que seja, mudou as coisas. Ela gerou conversas nacionais sobre cyberbullying e exploração online no Canadá e além. É parte do motivo pelo qual a sextorção passou a ser tratada com muito mais seriedade como crime internacionalmente. É parte do motivo pelo qual Cobham acabou enfrentando um tribunal no Canadá. Ela segurou aquelas fichas, contou sua história em silêncio e, de alguma forma, sua voz se tornou uma das mais altas da sala. Imagina o artista mais ouvido do seu país inteiro, não só no seu gênero, não só na sua faixa etária, o músico mais tocado no Spotify, no país inteiro, aos 16 anos. Agora imagina ele amarrado num quarto, sendo espancado, sendo fotografado nas posições mais humilhantes que seus captores conseguiam pensar. E depois imagina essas fotos sendo jogadas na internet para todo mundo ver, seus fãs, sua família, seus colegas de escola, todo mundo, como um recado. É para aí que essa história vai, e só piora daqui para frente. Niels Kurt Erik Einar Granberg nasceu em 5 de setembro de 2002, em Estocolmo. Cresceu em Enskededalen, um subúrbio no sul de Estocolmo, num mundo que ficava bem longe daquela imagem de cartão postal da Suécia. Sua mãe, Lena Nilsson, era uma atriz sueca. Então havia essa camada de privilégio e visibilidade. Mas Niels foi atraído cedo pelas ruas, pela cultura do bairro, pela música, e a música colou na hora. Ele usava o nome Einar, só isso, um nome, e lançou seu primeiro single aos 16. Quando tinha 17, já tinha um número 1 na parada de singles sueca. Em 2019, quando ainda tinha só 17 anos, era o artista mais ouvido no Spotify na Suécia. Não o rapper mais ouvido, não o adolescente mais ouvido, o artista mais ouvido. Ponto final. No país inteiro. Ganhou prêmios Grammy suecos. Tinha dezenas de milhões de streams. Estava em todo lugar. E as letras eram pesadas. Falavam de drogas, armas, vida de gangue. Toda a estética com que o bairro dele respirava. Versos como Stockholm City, qualquer um pode tirar vidas, é melhor você se cuidar. Aos 17, soava como pose, como performance, como um artista entrando num personagem. Não era, porque é o seguinte sobre o mundo das gangues na Suécia. E isso é contexto importante para tudo que vem depois. Nas últimas 2 décadas, a Suécia passou de um dos países com menor índice de crimes com armas de fogo na Europa para um dos maiores. Redes criminosas, muitas delas enraizadas em comunidades de imigrantes que foram sistematicamente abandonadas pelas instituições do país, foram dividindo cidades como Estocolmo, Gotemburgo e Malmö em territórios. Tráfico de drogas, tiroteios, atentados à bomba. Crianças recrutadas a partir dos 11 anos para cometer assassinatos porque ainda estão abaixo da idade de responsabilidade penal. Nesse mundo, ser famoso não é proteção, é um alvo nas costas. E Einar, jovem, bem-sucedido, com raízes exatamente no tipo de bairro onde essas redes operavam, estava prestes a descobrir isso.
No começo de 2020, Einar caiu numa armadilha. A cilada envolveu duas pessoas que ele conhecia do mundo da música. Yasin Bin era um dos rappers mais bem-sucedidos da Suécia, um nome que seus fãs conheciam bem. Haval Kalil era outro rapper, conhecido como Haval, com quem Einar tinha uma rivalidade pública que se desenrolava na internet, pelas redes sociais, pela música, o tipo de bife que a internet adora acompanhar. O que a internet não sabia era que já não era só bife. Segundo os promotores, o plano era coordenado. Haval atrairia Einar a um local com o pretexto de um encontro. Os dois planejavam levá-lo a um apartamento. De lá, Einar foi mantido sob mira de arma. Foi amarrado, foi espancado, ficou retido por horas. E então seus captores fizeram algo calculado e profundamente sádico. Fotografaram ele, em posições humilhantes, feitas para destruir cada pedaço da imagem poderosa, bem-sucedida e intocável que ele havia construído. Essas fotos não eram para a coleção deles, eram armas, e usaram na hora, compartilhando as imagens online, vazando para garantir que se espalhassem o mais longe e o mais rápido possível. Também roubaram dele um relógio Rolex avaliado em cerca de $30 mil e duas correntes de ouro no valor de mais 16 mil. Mas o roubo era quase secundário. O ponto de verdade era a humilhação. O ponto era destruí-lo publicamente. Garantir que todo mundo que seguia o Einar, cada fã, cada colega, cada pessoa naquele mundo, visse o que tinham feito com ele. Segundo alguns relatos, os captores também afirmaram ter abusado sexualmente dele durante o sequestro. Essas acusações nunca foram provadas na justiça. Ninguém foi indiciado por abuso sexual, mas circularam do mesmo jeito, mas uma camada de degradação projetada para segui-lo para sempre. Einar sobreviveu, saiu de lá. E o que veio depois foi um dos capítulos mais estranhos do caso, porque ele não sumiu, não foi direto para a polícia e desapareceu numa proteção de testemunhas. Continuou fazendo música, continuou sendo o Einar. E quando chegou a hora dos seus captores enfrentarem a justiça, ele estava listado como vítima no processo contra eles. E assim foi condenado e sentenciado a 10 meses de prisão pelo seu papel no sequestro. Haval recebeu 2 anos e meio por cumplicidade no sequestro e no roubo. Os dois recorreram. Os dois continuaram negando. As imagens que tinham sido postadas online, essas não sumiram quando as algemas foram colocadas. Continuaram lá. Continuaram circulando. É assim que a internet funciona. E aqui está a parte que torna esse caso especificamente relevante para essa série. Todo o mecanismo do ataque dependia das redes sociais e da humilhação digital. As fotos não eram só evidência do que aconteceu, elas eram a própria arma. Num mundo onde a imagem de um artista, sua reputação, o poder que ele projeta, é construído e mantido online, destruir essa imagem online é parte da violência. O Einar foi atacado 2 vezes, uma fisicamente naquele quarto e outra digitalmente quando essas imagens foram a público. Ele tentou seguir em frente, lançou mais música, participou das audiências do processo. Vivia, segundo a mídia sueca, com uma identidade falsa e sob medidas de proteção, porque as ameaças não tinham parado. As pessoas naquele mundo tinham memória longa e rancor mais longo ainda. Segundo relatos, ele recebeu múltiplas ameaças de morte nas semanas anteriores, a outubro de 2021. Sabia que tinha um preço na cabeça. Seu advogado confirmou que ele estava ciente do perigo, e mesmo assim não recuou. Na noite de 21 de outubro de 2021, Einar estava do lado de fora de um prédio de apartamentos em Hammarby Sjöstad, um subúrbio nobre de Estocolmo, o tipo de bairro que normalmente não aparece nas notícias sobre violência de gangues. Era um pouco antes das 23 horas. Ele foi baleado várias vezes, na cabeça, no peito, morreu no local. Tinha 19 anos, faria 20 em menos de um ano. A reação foi imediata e em nível nacional. O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, disse: "Uma vida jovem foi apagada e eu entendo que ele significava muito para muitos jovens. É uma tragédia." A ministra da Cultura enviou condolências. Políticos de todos os partidos pediram ação contra a violência das gangues. Seu produtor, Trobe, postou no Instagram: "Einar era um irmão de verdade para mim e vou sentir muito a falta dele. A gente tinha acabado de lançar nosso primeiro disco na semana passada e parece tão estranho porque eu falei com ele só ontem." As homenagens inundaram a internet.
a mesma internet que tinha sido usada para humilhá-lo, agora transbordando de dor e incredulidade. A investigação foi aberta imediatamente. A polícia confirmou que estava procurando pelo menos 2 suspeitos. Não confirmaram o motivo. Mas no mundo que Einar estava navegando, o mundo das redes de gangues suecas, das listas de alvos, das ameaças digitais que escalavam até virar reais, o motivo não era exatamente um mistério. Um homem chamado Mehdi Dumle Satit foi vinculado a Einar nas horas antes de sua morte. Satit era supostamente membro da chamada Death Patrol, uma facção de gangue que operava no sul de Estocolmo. Rumores se espalharam online quase imediatamente de que Satit tinha armado uma cilada para Einar, que estava com ele naquela noite, e depois se afastou. Satit negou isso quando foi entrevistado. Sua resposta ao ser questionado sobre as guerras de gangues na Suécia foi perturbadora pela frieza. Ele disse mais ou menos: "Deixa o povo se matar, não interfere. Não é um Kalle nem um Fredrik que morre. São pessoas que criaram os próprios problemas. Deixa eles se destruírem até acabar." Mehdi Satit foi ele mesmo assassinado em 2022. Ninguém foi condenado pelo assassinato de Einar. Até o momento em que esse roteiro foi escrito, o caso continua oficialmente sem solução. Não há prisões confirmadas, sem condenações, sem nenhum fechamento público para sua família ou seus fãs. O que existe, em vez disso, é um padrão, porque Einar não foi o primeiro rapper sueco a ser morto nessa onda de violência. Ross Chamal foi baleado e morto em 2019. C. Gambino, que literalmente acabara de ser eleito o artista de hip-hop do ano na Suécia, foi baleado num estacionamento em junho de 2024. E em dezembro de 2024, Gaboro, outro jovem rapper mascarado com milhões de plays no Spotify, foi caçado num estacionamento e baleado mais de 10 vezes enquanto o assassino filmava. A gente chega nesse caso daqui a pouco, mas o que a morte de Einar deixou inegavelmente claro é a forma específica como a internet mudou a natureza da violência de gangues na Suécia. O sequestro usou a humilhação online como arma de destruição psicológica. As listas de alvos circulavam no Snapchat e no Telegram. As ameaças chegavam por DMs e grupos de chat. A própria música postada no YouTube, no TikTok, no Spotify, se tornou tanto um mecanismo de ostentação quanto uma provocação. Rappers zoavam rivais pelas letras, rivais respondiam com posts. A coisa toda escalava em público, online, em tempo real, até alguém apertar o gatilho. Tem algo genuinamente perturbador no arco da vida de Einar. Um garoto de um subúrbio de Estocolmo que encontrou a música e se tornou por um momento o artista mais ouvido do seu país inteiro. Que sobreviveu a um sequestro, foi humilhado e teve seus momentos mais degradantes transformados em armas e espalhados pela internet. Que continuou mesmo assim, que continuou fazendo música, que foi avisado de que ia ser morto e se recusou a assumir. E que morreu numa calçada aos 19 anos, enquanto seu disco mais novo ainda era novidade. O último álbum em que ele participou foi lançado na semana em que ele morreu. Seu produtor ficou sabendo que o amigo tinha ido embora, enquanto os streams ainda estavam subindo. Maio de 2023, Cenago, Itália, uma cidadezinha na periferia de Milão. Giulia Tramontano tem 29 anos, está grávida de 7 meses e naquela tarde descobriu algo que mudou tudo. 48 horas depois, ela estava morta. E o namorado dela mandava mensagem no WhatsApp como se nada tivesse acontecido. A Itália teve, em 2023, um dos anos mais sombrios da sua história recente em termos de violência de gênero. Naquele ano, 120 mulheres foram assassinadas na Itália. Mais da metade, pelos próprios companheiros ou ex-companheiros. Uma mulher a cada 3 dias. Hoje a gente vai falar de um desses casos. Um caso que paralisou a Itália inteira, que tomou a capa de todos os jornais, que fez as pessoas lerem em silêncio as mensagens de WhatsApp de um casal, publicadas pela imprensa, tentando entender como alguém é capaz de fazer o que Alessandro Impagnatiello fez. Essa é a história de Giulia Tramontano. Giulia nasceu em Nápoles em 1994, mas já fazia anos que morava em Cenago, no norte da Itália. Foi lá que ela construiu a vida dela. Trabalhava como corretora de imóveis. Era próxima da família,
especialmente da irmã Chiara, com quem falava o tempo todo. Era daquelas pessoas que, segundo todo mundo que a conhecia, iluminava qualquer ambiente que entrava. Em 2020, ela conheceu Alessandro Impagnatiello. Ele tinha 27 anos, era bartender no Bar Bambu do Hotel Armani em Milão, um dos lugares mais exclusivos da cidade. Bonito, simpático, charmoso, as coisas avançaram rápido. Eles foram morar juntos. E em 2023, Giulia engravidou. Iam ter um filho, iam chamar ele de Tiago. O que Giulia não sabia, o que ninguém tinha contado para ela, era que Alessandro estava levando uma vida dupla fazia meses. Ele tinha uma amante, uma colega de trabalho, também funcionária do Hotel Armani. E essa mulher sabia que Alessandro tinha namorada. O que ela não sabia era que a namorada estava grávida. Quando a colega descobriu, depois de ver fotos no Instagram de Alessandro ao lado de uma mulher com a barriga de grávida, ela o confrontou. Ele negou tudo, disse que aquele bebê não era dele. E para convencê-la, arranjou um teste de DNA. O teste era falso. Impagnatiello tinha forjado um documento de DNA para fazer a amante acreditar que o bebê que Giulia estava esperando não era filho dele. Tudo para manter os dois relacionamentos sem que nenhuma das duas soubesse a verdade completa. Mas a amante não acreditou totalmente. Continuou investigando. E eventualmente entrou em contato diretamente com Giulia. No dia 27 de maio de 2023, Giulia e a amante de Alessandro se encontraram pessoalmente, no próprio bar Armani Bambu, o lugar onde ele trabalhava. Pensa nisso por um segundo. As duas mulheres, no mesmo lugar onde o homem que estava traindo as duas servia drinks para a clientela. Giulia voltou para casa naquela tarde com a história completa. O castelo de mentiras todo tinha desmoronado numa única conversa. O homem com quem ela morava, o homem com quem ia ter um filho, tinha mentido para ela sobre tudo. Tinha outro relacionamento. Tinha forjado um teste de DNA. Tinha dito para a amante que o bebê não era dele. Naquela noite, Alessandro chegou em casa. E segundo a própria confissão dele depois, ele a matou. Ele a esfaqueou 37 vezes. 37. Giulia estava grávida de 7 meses. O que aconteceu depois é onde esse caso vira outra coisa. Algo que vai além do crime em si e diz algo profundamente perturbador sobre a mente de Alessandro Impagnatiello. Depois de matá-la, ele tentou queimar o corpo. Primeiro dentro do apartamento, na banheira, usando álcool desnaturado. Não funcionou. Aí ele levou para fora e tentou de novo com gasolina, atrás de um estacionamento a alguns quarteirões de casa. Também não funcionou. No fim, ele escondeu o corpo naquele mesmo lugar, atrás das garagens, num pedaço de grama suja, a poucos metros de onde eles moravam, e voltou para a rotina. No dia seguinte, foi trabalhar. No dia 28 de maio, um dia depois do assassinato, foi o próprio Alessandro quem foi até a delegacia registrar o desaparecimento de Giulia. Ele, o assassino, foi até a polícia dizer que a namorada tinha sumido. E enquanto falava com os agentes, deu um endereço falso de onde ela supostamente poderia ser encontrada. Um endereço que não existia. Mas a parte mais perturbadora veio depois. Impagnatiello começou a mandar mensagem para o celular de Giulia, para o número de uma mulher que já estava morta. Mensagens que ele escrevia como se ela pudesse lê-las, como se em algum momento ela fosse responder. Amor, cadê você? A gente tá todo mundo preocupado. Baby, por favor, dá um sinal pra gente. Tem repórter me assediando aqui fora de casa, por favor. Isso tá insuportável. Minha mãe tá chorando, meu irmão também. Por favor, fala alguma coisa. Essas mensagens foram recuperadas pela polícia e apresentadas como prova no julgamento. A Itália as leu em silêncio, uma por uma, tentando processar o que estava vendo. Um homem mandando mensagem para a namorada morta, que ele mesmo tinha matado, que tinha tentado queimar, que tinha escondido num pedaço de terra atrás de um estacionamento, mandando mensagem como se ela fosse responder. A família de Giulia soube desde o primeiro momento que algo estava muito errado. A irmã dela, Chiara, foi à televisão naquela mesma noite do dia 28 de maio. Apareceu no Chi l'ha visto, o equivalente italiano dos programas de pessoas desaparecidas. Disse na câmera que a irmã jamais teria ido embora por conta própria, que alguma coisa tinha acontecido. Ela estava certa.
Enquanto isso, a investigação policial avançava. Encontraram vestígios biológicos de Giulia no carro de Alessandro. A história estava começando a não fechar. E no dia 31 de maio, de madrugada, Impagnatiello entrou em colapso. Ele confessou. O corpo de Giulia foi encontrado horas depois, exatamente onde ele disse que estava, a poucos metros do próprio apartamento deles. Giulia Tramontano e o filho dela, Tiago, que nunca chegou a nascer. Conforme a investigação avançava, vieram à tona detalhes que tornaram o caso ainda mais sombrio. A análise do celular de Impagnatiello revelou que ele tinha pesquisado no Google como se livrar de um corpo, como eliminar rastros de sangue, o que acontece com um cadáver em diferentes temperaturas. As pesquisas tinham sido feitas depois do assassinato, o que o juiz interpretou como evidência de que ele não tinha planejado o crime com antecedência, mas entrou em pânico depois. Mas tinha mais uma coisa, algo que o Ministério Público apresentou como parte de um plano que vinha de muito antes. Impagnatiello estava envenenando Giulia com raticida durante meses, misturado na comida e nas bebidas dela. O objetivo, segundo os promotores, era provocar um aborto espontâneo para poder continuar com a vida dupla sem que a gravidez complicasse tudo. Giulia não fazia a menor ideia de que estava sendo envenenada, de que o homem com quem ela morava, o pai do filho dela, estava colocando veneno de rato na comida dela. O julgamento começou em janeiro de 2024. Impagnatiello prestou depoimento voluntariamente desde o primeiro dia. Admitiu ter matado ela, mas disse que não foi premeditado, que ele estava estressado, que decidiu fazer isso sem nenhum motivo real. O Ministério Público pediu prisão perpétua. A defesa pediu uma pena menor, argumentando que não houve premeditação. No dia 25 de novembro de 2024, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, Alessandro Impagnatiello foi condenado à prisão perpétua. A sentença foi confirmada em segunda instância em junho de 2025. Quando leram o veredito, ele não teve nenhuma reação. Ficou ali sentado, olhando fixo para a mesa na frente dele. Os pais de Giulia choraram. Tem algo nesse caso que vai além do horror do crime em si. E é a forma como a internet e o mundo digital estavam presentes em cada etapa da história. A vida dupla de Impagnatiello se sustentou durante meses através de mentiras que ele construiu tanto pessoalmente quanto online. O teste de DNA falso, as conversas por mensagem com o amante, as fotos no Instagram que o entregaram. O castelo de cartas inteiro foi construído e veio abaixo, em grande parte através de telas. E depois do assassinato, ele usou o WhatsApp como ferramenta para construir um álibi, para projetar a imagem de um namorado desesperado procurando a companheira. O mesmo app que ele usava para se comunicar com o amante, agora usava para mandar mensagem para uma mulher morta e fingir que não sabia de nada. A página 12 do jornal La Repubblica publicou as mensagens de WhatsApp entre Giulia e Alessandro, organizadas por categoria. A briga pelo batom, o anúncio da separação, o futuro do bebê, as mensagens enviadas depois que ele a matou. A Itália leu todas, em silêncio, tentando entender. Hoje, o caso de Giulia Tramontano faz parte de uma conversa maior que acontece na Itália sobre feminicídio, sobre violência de gênero e sobre o que significa uma mulher morrer a cada 3 dias pelas mãos do companheiro ou ex-companheiro. A irmã dela, Chiara, se tornou uma voz pública no movimento. Publicou nas redes sociais uma carta escrita da perspectiva de Tiago, o bebê que nunca nasceu, endereçada ao pai. Pai, você é um monstro. Agora eu e mamãe estamos juntos para sempre e ninguém pode nos machucar. Giulia Tramontano tinha 29 anos. Ia ser mãe. Tinha a vida toda pela frente. E a última vez que alguém teve notícia dela foi às 21 horas e 43 minutos do dia 27 de maio de 2023. Quando ela mandou uma mensagem para a mãe dizendo para ela ir descansar. Foi isso. A última foto que Ekaterina Karaglanova postou no Instagram era de Corfu. Ela olhando para o mar Jônico, o sol grego, um sorriso, ela escreveu: Gosto de viajar com frequência, mas em cada país fico no máximo 3 a 5 dias. As impressões dessas viagens curtas são as mais vívidas.
Essa foto foi postada em 22 de julho de 2019. Esse mesmo dia foi a última vez que alguém a viu com vida. Se você assistiu ao primeiro vídeo que fiz sobre esse país, já sabe que o lado sombrio da internet russa é algo completamente diferente do que vemos no resto do mundo. Hoje temos 3 casos novos, 3 ângulos diferentes da mesma coisa. Uma cultura digital que pode ser tão brilhante quanto brutal. Começamos com Ekaterina Karaglanova. Ekaterina nasceu em 1994 na Rússia. Ela era médica e estudava dermatologia em uma das universidades mais prestigiosas de Moscou, onde estava completando sua residência clínica. Mas o que a tinha tornado conhecida não era sua carreira médica, era o Instagram dela. A conta se chamava Kat Loves Life. E o conceito era simples e elegante. Ekaterina se fotografava em destinos de luxo por toda a Europa, Veneza, Dubai, Paris, Corfu, sempre com looks cuidadosamente escolhidos, sempre com uma estética muito particular. Ela tinha decidido se inspirar visualmente em Audrey Hepburn. Os vestidos pretos, os acessórios clássicos, a pose. Muita gente dizia que ela se parecia com ela. Admiro Audrey desde a escola. Ela escreveu em uma publicação de 2017. E as pessoas frequentemente me dizem que me pareço com ela. Ela tinha mais de 85 mil seguidores. Tinha participado de vários concursos de beleza, incluindo o Miss Moscou. Era inteligente, independente, ambiciosa, viajava sozinha, estava construindo a própria vida. E no verão de 2019, estava prestes a comemorar seu aniversário de 25 anos nos Países Baixos com seu novo namorado. Ela nunca chegou lá. Em 22 de junho de 2019, os pais de Ekaterina falaram com ela pela última vez. Nos dias seguintes, tentaram entrar em contato com ela repetidamente. O telefone não atendia, nenhuma publicação nova no Instagram, nenhum sinal de vida. No começo, acharam que talvez ela estivesse ocupada, trabalhando muito. Mas os dias foram passando e o silêncio foi ficando cada vez mais pesado. Por fim, os pais foram até o apartamento que ela alugava em um bairro tranquilo de Moscou, perto de várias embaixadas. Combinaram com o proprietário para que abrisse a porta. Quando o proprietário abriu a porta do prédio, o que encontraram não estava dentro do apartamento, estava no corredor. Uma mala grande, e para fora da mala apareciam as pernas de Ekaterina. Os investigadores determinaram que ela tinha sido morta no próprio dia 22 de junho, o último dia em que sua família teve contato com ela. A causa da morte foram múltiplas facadas, mais de 19 golpes de faca no pescoço e no peito. Ela tinha sido despida e enfiada dentro da mala. Não havia sinais de luta no apartamento. A arma nunca foi encontrada. As câmeras de segurança do prédio tinham registrado algo importante. Um homem entrando no apartamento de Ekaterina nos dias anteriores ao seu desaparecimento e saindo horas depois. A polícia o identificou rapidamente. O nome dele era Maxim Gareev. Ele tinha 33 anos. Os tabloides russos tinham lhe dado o apelido de Boneco Ken porque ele tinha se submetido a várias cirurgias plásticas tentando melhorar sua aparência. E ele tinha um relacionamento com Ekaterina. Um relacionamento que, segundo a própria descrição dele mais tarde, era completamente unilateral. Gareev foi detido poucos dias depois que o corpo foi encontrado. E confessou. Em um vídeo publicado pelo Comitê de Investigação da Federação Russa, o equivalente russo do FBI, Gareev apareceu na câmera descrevendo o que tinha feito. Suas palavras foram traduzidas e publicadas por veículos do mundo inteiro. Ela me insultava repetidamente, me humilhava, me dizia que eu era feio e que nem a cirurgia plástica me salvaria. Diminuía minha situação financeira e eu não aguentei mais. A esfaqueei pelo menos 5 vezes no pescoço e no peito. E depois? Me arrependo. Vou cooperar com a investigação. O que o vídeo de confissão não explicava era a dinâmica completa do relacionamento entre Gareev e Ekaterina. De acordo com o que veio à tona durante a investigação, Gareev dava dinheiro a Ekaterina toda vez que se encontravam. Não era um relacionamento romântico convencional. Era um onde ele pagava para passar tempo com ela. E ele sabia disso, aceitava, continuava fazendo. Até que em algum momento ela disse algo que ele não conseguiu lidar. Que ele era feio, que nem a cirurgia o salvaria,
que ele precisaria economizar por muito tempo antes de poder se dar ao luxo de vê-la de novo. Gareev diz que o crime foi espontâneo, que não havia planejado, que simplesmente não aguentou mais. Mas tem algo que não bate nessa versão. Ele chegou ao apartamento com uma faca. Não havia sinais de luta. Ele a matou, a despiu, enfiou-a numa mala e foi embora. Esse não é o retrato de alguém que perdeu o controle num segundo. É o retrato de alguém que tomou decisões, passo a passo, com calma suficiente para não deixar evidências adicionais. No tribunal, Gareev pediu desculpas aos pais de Ekaterina. "Tenho vergonha de mim mesmo", disse diante das câmeras. Os pais de Ekaterina estavam sentados na sala. Em março de 2020, Maxim Gareev foi condenado a 9 anos de prisão em uma colônia penal de regime fechado. Também foi ordenado a pagar 2,5 milhões de rublos, aproximadamente $38 mil, como indenização à família. 9 anos. Por matar uma mulher de 24 anos. Por esfaqueá-la mais de 19 vezes. Por enfiar seu corpo nu dentro de uma mala no corredor do seu próprio prédio. 9 anos. O caso gerou uma conversa que a Rússia normalmente evita. Porque na Rússia, em 2019, não existia nenhuma lei que definisse especificamente a violência doméstica como crime. De acordo com estatísticas oficiais daquele ano, foram registrados mais de 33 mil crimes de violência doméstica, 24.400 deles contra mulheres. E esses eram apenas os casos reportados. Ativistas russas vinham lutando por uma lei de violência doméstica há anos. O governo tinha rejeitado repetidamente, argumentando que era um assunto privado de família. Quando Gareev foi condenado a 9 anos, uma pena que muitos consideraram escandalosamente leve para um crime tão brutal, as vozes que pediam reformas legais ficaram mais altas, mas o sistema não mudou. Tem algo nesse caso que vai além do crime em si. O Instagram foi o palco onde Ekaterina construiu sua vida pública. Suas fotos em Corfu, em Veneza, em Dubai, eram genuínas. Eram o reflexo de uma mulher que tinha decidido viver a vida do seu jeito, viajar sozinha, construir uma audiência, ser independente. E essa mesma visibilidade foi exatamente o que Gareev usou para se aproximar dela. Ele a encontrou nas redes sociais, entrou em contato, construiu um relacionamento baseado no dinheiro que oferecia e na atenção que esperava receber em troca. Quando essa transação implícita não lhe deu o que queria, quando ela o rejeitou, quando o humilhou, ele respondeu da forma mais brutal possível. O último post do Katlov's Life ainda está no Instagram hoje. Mais de 100 mil seguidores. O mar de Corfu. O sorriso de Ekaterina. E nos comentários, mensagens de pessoas que ainda não sabem que ela morreu menos de 2 semanas depois que essa foto foi tirada. Ekaterina Karaglanova tinha 24 anos. Estava prestes a completar 25 no dia 30 de julho. Tinha uma viagem reservada para os Países Baixos para comemorar. Seu Instagram ainda é uma janela para a vida de uma mulher que amava viajar, que admirava Audrey Hepburn, que estava construindo uma carreira médica e uma presença digital ao mesmo tempo. Uma mulher que foi encontrada dentro de uma mala no corredor do seu próprio prédio porque um homem não conseguiu aceitar que ela o tinha rejeitado. E é isso por hoje, com esses 10 casos realmente perturbadores da Europa. Se você gostou desse formato mais longo, me conta nos comentários porque eu posso montar uma parte 2 com mais casos perturbadores. Também estou pensando em fazer sobre outros continentes. Valeu por ficar comigo até o final. Até o próximo vídeo.